Durante a sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Jair Montes mostrou preocupação com as interferências de órgãos como o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas nas tomadas de decisões do Executivo. O deputado usou a tribuna para criticar o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado e disse que esses órgãos estão deixando o governo de Rondônia acuados para o enfrentamento à pandemia. Eu vejo um governo hoje acuado. Eu vejo o governo acuado na Secretaria de Saúde. Porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas tomaram conta do governo do Estado. Não se faz nada sem Ministério Público e Tribunal de Contas dar um aval. Isso é um absurdo. O deputado Jair Montes disse ainda que não irá aceitar que decisões monocráticas travem o andamento de licitações. E eu não vou aceitar mais que um Tribunal de Contas, de maneira monocrática, cancele licitação, nem de município e nem de Estado. O deputado disse ainda que, por causa de um voto de um relator, todo o processo de licitação do lixo hospitalar encontra-se paralisado, dando um prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais ao Estado. Nem o Tribunal de Contas e nem o Ministério Público quiseram se pronunciar sobre as declarações do parlamentar. Nós temos uma licitação hoje que está parada por conta de um voto monocraticamente de um conselheiro que parou a licitação do lixo hospitalar. Rondônia toma um prejuízo hoje de 3 milhões de reais. É um absurdo. Essa casa tem que se colocar como se é a verdadeira casa de legislação, a verdadeira casa de fiscalização. E no final, o deputado ainda mandou um recado ao governador do estado. O governador foi eleito para bater no peito e falar: é comigo. Se eu acertar, acertamos todos. Se errar, eu errei. Chega de ter interferência de poderes aonde é o papel do executivo. Olha, a intenção do deputado Jair Montes é a melhor possível. Parabéns a ele, porque ele está preocupado, ele quer que as coisas andem. Então, a gente só tem que louvar a intenção do deputado Jair Montes. Esse é um problema que ele levanta aí, que de uma problemática que existe no Brasil inteiro. Só que é preciso a gente fazer algumas ponderações. O Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles atuam no sentido não de travar o governo, de evitar que o governo ande. Ele trabalha no sentido de orientar, de se antecipar a um problema. E depois, e aí fica complicada a situação, se verificar algum mal feito, de forma proposital ou não, esses dois organismos de fiscalização vão chamar a atenção das pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, o governador tentando comprar, por exemplo, e não consegue comprar, aí alguém, como disse o deputado, o Tribunal de Contas parou tudo. Por culpa do Tribunal de Contas. Eu acho que não é culpa do Tribunal de Contas, é culpa de quem fez a coisa errada, de quem não fez a coisa correta. Não sei se um servidor, não sei se 2, não sei se 3, não sei se 5, porque se tivesse correto, dentro do que determina a legislação, do que determina a lei, porque esses órgãos, na verdade, estão cuidando do nosso dinheiro. E o gestor tem a obrigação de fazer a coisa certa. Se para uma licitação, eu tenho certeza, imagina que alguém do Tribunal de Contas vai ficar feliz da vida porque parou uma licitação que vai resolver um problema do hospital. De forma alguma. Agora, o conselheiro não pode prevaricar, o servidor não pode prevaricar, o deputado não pode prevaricar. Porque o dinheiro não é do servidor, o dinheiro não é do governador, o dinheiro não é do secretário. Eles estão mexendo com a coisa pública. E eles têm que fazer a coisa certa, por obrigação. Se o governador acertar, acertou o governador. Se ele errar, um monte de gente vai errar junto. Porque quem assinou, quem carimbou, quem fez a compra, quem
todo mundo vai pagar o preço. Nós já vimos aí horrores de processos, de gente que teve todos os bens bloqueados, a vida destruída, porque botou uma simples assinatura em algo que não tinha nada a ver com isso, mas está lá. Está a impressão digital da pessoa. Então eu não vejo, claro que há excessos, mas eu não estou falando de excessos, de forma alguma. Estou falando de um processo licitatório que está em andamento, só para citar um exemplo, que foi colocado pelo nobre deputado, que, como eu disse, cheio de boa intenção. Mas se o processo parou, é porque tem alguma coisa errada ali. E não precisa ser um erro premeditado de tentar levar vantagem na licitação, não. São erros, às vezes, formais, erros simples, que o Tribunal de Contas, e eu já vi casos, eu já fui deputado, que o Tribunal de Contas orienta, vai lá e faz errado de novo. Aí o Tribunal de Contas vai lá, orienta, vão lá e fazem errado de novo. E fica, às vezes, um ano. A coisa não consegue ser feita do jeito que tem que ser feito, do jeito que a legislação exige, não é pede. Então, nós temos que valorizar o trabalho do deputado, valorizar, perfeito, a preocupação dele está perfeita, mas eu acho que o que tem que se pedir não é que o Tribunal de Contas se iniba, não é que o Ministério Público se iniba, é que quem está fazendo a coisa errada que faça certo. Porque, como eu disse, o dinheiro não é do governador porque se elegeu, não é do secretário porque está lá nomeado pelo governador, não é pelo servidor que fez o concurso público, o dinheiro é da sociedade, é do contribuinte. E esse dinheiro tem que ser zelado por ele, pelos órgãos de fiscalização. Então que o deputado, e aí eu parabenizo o deputado Jair Montes, que eu já disse, a intenção dele é das melhores, que ele continue fazendo esse trabalho, mas que o Ministério Público não recue, que o Tribunal de Contas não recue e continue cumprindo o seu papel constitucional. E o fato do deputado dizer eu não vou aceitar esse tipo de coisa, eu sinto muito, deputado, mas nós não temos, nem eu aqui como cidadão comum, nem o senhor como deputado, nem o governador, nem o presidente, tem condição de não aceitar que servidores, como é o caso dos conselheiros, dos procuradores, dos promotores, cumpram o seu sagrado dever constitucional. Dever constitucional. E ai do conselheiro, e ai do promotor que não cuidar do dinheiro do povo.